Fala galera, beleza? Aqui é o professor Key Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão especial de trigonometria para você que vai encarar essas provas finais, beleza? Porque assim, na aula do Key você não me estressa, porque ele não tem como ele tem o sucesso. Então venha conferir essa revisão, galera, beleza? Questão de número 1, ele diz o seguinte: determine a soma das raízes da equação cosseno de x igual a meio no intervalo de 0 a 2π, beleza? Então, basta lembrar o seguinte, ó, no ciclo trigonométrico, em que quadrantes o cosseno é positivo? Justamente no primeiro e no quarto, é só lembrar do setaco 12, 13, 14, ó. Primeiro, segundo, primeiro, terceiro, primeiro e quarto. E com isso, nós vamos ter o seguinte, ó. Veja só. O cosseno, cujo ângulo dá 1/2, 60. E lá no quarto quadrante, o ângulo tem que ser, ó, 300. Então, juntando os dois valores, ó, 60 com 360, nós vamos ter 60 no caso com 300, nós vamos ter 360. Ou seja, 2π. Tá bom? Sucesso total, show! Questão de número 2, determine o valor da expressão 3 seno ao quadrado de x mais 3 cosseno ao quadrado de x. Então aqui nessa expressão, basta colocar o 3, que é fator comum, em evidência, ó. Então vai ficar 3 que multiplica seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado. E por sua vez, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vale 1, que é a relaçãozinha fundamental. E aí, com isso nós temos 3 vezes 1, 3, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 3, determine o resultado da expressão, ó, seno de x sobre cosseno de x, mais cosseno de x sobre seno de x. Então, nós temos isso aqui, ó, seno de x sobre cosseno de x, mais cosseno de x sobre seno de x. O MMC é o produto, então vai ficar cosseno vezes seno. O produto dividido pelo denominador, né? Vai ficar, dividimos muito, então vamos lá. Cosseno vezes seno dividido por cosseno fica seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Mais cosseno vezes seno dividido por seno fica cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. E aí nós vamos ter, ó, 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. E aí eu posso escrever, ó, 1 sobre o cosseno vezes 1 sobre seno, que por sua vez é igual, ó, a secante de x, 1 sobre cosseno é a secante, e 1 sobre seno é a cossecante de x, beleza? Contemplando aqui o item A, tá bom? Sucesso total, show! Na questão de número 4, ele diz, determine o valor da menor raiz na equação tangente de x igual a 1 dentro de uma volta. Então, nós vamos ter aqui, ó, no ciclo trigonométrico, né, ó, dentro de uma volta, nós vamos ter, ó, o ângulo cuja tangente dá 1, 45 graus, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, 45 graus, π sobre 4, e lá no terceiro quadrante, 225, que vai ser 5π sobre 4. Como a questão está pedindo o menor valor, lembrar, né, ó, que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante.
negativa no segundo e no quarto. Então, como ele quer a menor raiz 45. Pi sobre 4. Menor raiz. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 5. Sabendo que seno de x é igual a meio, determine cosseno. Então, basta lembrar o seguinte, fazer a pergunta, ó. Na tabelinha conhecida de 30, 45 e 60, qual é o ângulo que o seno dá um meio? Ah, professor, 30 graus, eu lembro muito bem. Beleza. Então, você vai calcular o cosseno de 30, que por sua vez, ó, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Sucesso total! Questão de número 6. Determine o número de raízes da equação 4 cosseno de x menos 2 igual a 0, com x pertencente ao intervalo de 0 a 7π. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui o ciclo trigonométrico. Vamos organizar a equação dada. 4 cosseno de x igual a 2. Cosseno de x vai ser igual a 2 quartos, que por sua vez, ó, é 1 meio. Feito isso, lembrar que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, como a questão está pedindo o número de raiz, ó, da equação nesse intervalo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Dentro de uma volta, ó, quando você tem uma volta, que é 2π, nós temos dois valores. Uma volta, duas raízes. Duas voltas, 4 raízes. 3 voltas, que é 6π, né? 3 voltas, 6 raízes. E mais meia volta, ou seja, 3 voltas e meia, 7 raízes. 3 voltas e meia, 7 raízes. Que é justamente o que a questão está pedindo, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 7. A soma das raízes das soluções da equação, ó, trigonométrica 2 seno de x menos raiz de 2 igual a 0 no intervalo de 0 a 2π. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, ó, 2 seno de x igual a raiz de 2. Seno de x, raiz de 2 sobre 2. Então agora, ó, se a gente pegar aqui o ciclo trigonométrico, nós vamos ter, ó, que o seno para dar raiz de 2 sobre 2 é justamente 45, que é π sobre 4. E no segundo quadrante, que vai ser 3π sobre 4. Ó. Como a questão está pedindo a solução das raízes, nós vamos ter π sobre 4 somado com 3π sobre 4, que vai ser, ó, repete o denominador e soma os numeradores. Então vai ficar 4π sobre 4, que é π. Beleza? 180. Sucesso total. Show! Questão de número 8. Determine o número de raízes da equação seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Beleza. Dentro de intervalo de 0 a 5π, ou seja, 2 voltas e meia. Vale lembrar o seguinte, o seno é negativo
no terceiro e no quarto quadrante. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma raiz no terceiro e uma no quarto. Como são 2 voltas e meia, nós vamos fazer o seguinte: a cada volta, uma volta, ó, tem duas raízes. 2 voltas, 4 raízes. Então, em 2 voltas e meia, porque aqui nós temos, ó, 0, π, 2π, 3π, ó, 4π, que são 2 voltas, 5π. Então, 2 voltas e meia, nós temos 4 raízes. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 9. A soma das soluções da equação trigonométrica seno de x igual a raiz de 2 sobre 2 no intervalo de 0 a 2π. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, desenhar aqui o círculo trigonométrico, uma ideia, né? E com isso, ó, o seno que o ângulo da raiz de 2 sobre 2, 45 graus, ou seja, π sobre 4. E a outra raiz vai ser, ó, 135, 3π sobre 4, ó. Juntando os dois valores, né, porque ele quer no intervalo de 0 a 2π, ou seja, uma volta, a soma das raízes vai dar justamente 180, porque nós vamos ter, ó, repete 4 e soma em cima, vai ficar π mais 3π, 4π, que é a mesma coisa de π, ou seja, 180, beleza? Sucesso total, show! 10ª questão, determine o resultado do desenvolvimento de seno de x menos o cosseno ao quadrado, mais 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, primeira parte, desenvolveu produtos notáveis. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. E aí, ó, tome bufa, ó, menos 2 seno cosseno com mais 2 seno cosseno. Sobrou seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. E isso, por sua vez, é 1. Relação fundamental, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 11. Determine a soma das raízes da equação tangente de x igual a 1 no intervalo de uma volta. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico, onde a tangente para dar 1 é justamente 45, ó, π sobre 4. E aí, no caso, ó, esse valor 45, ele é acrescentado, ó, lá no terceiro. Ou seja, 180, somou 45, ó, fica 225, que é 5 vezes 45. Ó. Somando os valores, π sobre 4 mais 5π sobre 4, é você repetir o denominador e somar os numeradores. Simplificando por 2, ó, 3π sobre 2, ou seja, 270. Tá bom? Sucesso total, show! Questão de número 12, calcule o valor da expressão seno de 60 mais cosseno de 30 mais tangente de 120.
Lembrar que o seno de 60 na tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 120 é menos a de 60. Então, é menos raiz de 3. Ou seja, você vai fazer a perguntinha, né? Ó, como a tangente está no segundo quadrante, ela é negativa, e faz a perguntinha, quanto falta para 180? Então, raiz de 3 sobre 2 somado com raiz de 3 sobre 2, repete o denominador e soma. Então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2, ó. Tome bufa o 2 com 2. E aí, raiz de 3 menos raiz de 3, 0. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 13. Sabendo que tangente de alfa é raiz de 3, determine seno de alfa e cosseno de alfa. Então, basta fazer a perguntinha, ó. Qual é o ângulo na tabelinha que a tangente é raiz de 3? 60. Lembrar, ó, que a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E aí, a tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Então, vai ficar seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60, 1/2. Sucesso total, show! Questão de número 14, determine a soma das raízes da equação 6 seno de x menos 3 igual a 0 no intervalo de uma volta. Então, vamos organizar a primeira equação, ó. 6 seno de x igual a 3, portanto, seno de x é igual a 3 sextos, que por sua vez é 1/2. E aí basta lembrar o seguinte, ó, no ciclo trigonométrico, dentro da volta, né, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, o ângulo que o seno dá 1/2, 30 graus. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30 graus. E lá no segundo é o que falta para 180, ou seja, 150 graus. E aí a soma, ó, dos valores, 30 mais 150. É a mesma coisa de 180 graus, que por sua vez é π. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 15, determine o número de raízes da equação 8 cosseno de x menos 4 igual a 0 no intervalo de 0 a 8π. Então, nós vamos ter, ó, 8 cosseno de x igual a 4. Então, cosseno de x é igual a 4 oitavos, que é igual a 1/2. Então, ó, no ciclo trigonométrico, nós temos, ó, essa condição, ó. Vamos fazer o seguinte. O cosseno, ele é positivo no primeiro e quarto quadrante. Então, ó, vamos ter um valor no primeiro e no quarto. E aí vamos pensar o seguinte, ó. De 0 a 8π, nós temos 4 voltas. Em cada volta, nós vamos ter, ó, 2 raízes. Uma volta, 2 raízes. Aí 2 voltas, 4 raízes. 3 voltas, 6 raízes. E finalmente, ó, 4 voltas, 8 raízes. Que é justamente o que a questão está pedindo, ó. O número de raízes no intervalo. Beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima revisão. Estude, pause esse vídeo, veja a questão na tranquilidade e tenha todos uma excelente prova.
aos que vão passar aí por média, parabéns a todos e até breve. Sucesso total, show!